Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, onde eu crio pontes entre os filmes e as animações e os valores do Reino de Deus. E o filme da vez é um filme que foi bem polêmico no seu lançamento em 2014. Eu tô falando de Noé, mas eu lembro de ter gostado quando eu assisti e gostei ainda mais agora que eu revi. É claro que ele não tem nenhuma preocupação em ser fidedigno ao relato bíblico, mas ele usa a história bíblica de base para a sua própria fantasia. Ainda assim, há muitas pontes interessantes para serem criadas aqui. E a gente vai fazer isso assim que você der o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que sai vídeo novo por aqui. Pronto? Já fez? Então, bora criar algumas pontes com Noé. Hoje, este legado pertence a você, Noé, meu filho. O filme começa do começo, literalmente, contando sobre a criação e como o homem caiu em tentação e foi expulso do jardim. Mas conta também sobre anjos caídos que vieram ajudar a humanidade contra a vontade de Deus e aí se prenderam às pedras e se tornaram gigantes. Como você pode ver, ele mistura bastante, né, o relato bíblico e ficção pura. Eu vou me ater então àquilo que eu julgo mais importante para as pontes que eu quero criar. Bom, Lameque, pai de Noé, conta a história da criação e da queda para o seu filho, mas antes mesmo dele terminar, ele é assassinado por Tubal-Caim. O Noé foge. O tempo passa e agora o Noé já é adulto e tem seus próprios filhos. E agora eles são tudo que restou da descendência de Sete. E já aqui nesse comecinho tem uma cena crucial para você realmente entender esse filme. Nós só colhemos o que usamos e precisamos. Entendeu? Noé explica para Cã que ele não devia arrancar a flor, que o ser humano destruiu tudo, a natureza, e que eles deviam recolher apenas aquilo que fosse realmente necessário para eles. Tudo que Noé explica estava certo, mas uma gota de repente cai do céu, lembrando que até então nunca havia chovido antes, e faz brotar repentinamente uma nova flor exatamente no lugar em que Cã havia arrancado a anterior. Essa cena é extremamente importante porque ela revela que a forma de Deus lidar com o erro da humanidade é a graça. Ele traz vida nova mesmo o ser humano não a merecendo. Mas naquela noite Noé tem um sonho em que Deus mostra para ele a casa do seu avô Matusalém e mostra também que ele exterminaria toda a humanidade por causa dos muitos pecados dela. Ele falou com você? Acho que sim. Ele vai nos ajudar? Ele vai destruir o mundo. Assustado, ele vai até a casa do seu avô Matusalém e lá ele tem uma outra visão, onde é revelado para ele que ele devia construir um enorme barco e os animais entrariam nele e seriam poupados junto da sua família. Seu avô lhe dá uma semente do Éden e quando ele volta para casa e conta para os seus familiares que eles tinham agora uma missão de construir uma enorme arca onde ele abrigaria os animais, ele resolve plantar aquela semente e dali brota uma nascente e dessa nascente surge uma enorme floresta que cresce assim repentinamente como que por um milagre. Eis aí toda a madeira que eles precisavam para construir a arca. E eles também tinham a ajuda daqueles tais gigantes lá que eram os anjos caídos. Enfim, eles passam a trabalhar na construção da arca por anos e anos. O que é isso? Isso é a nossa arca. A ponte interessante aqui é que uma única semente do Éden foi capaz de trazer vida a tantas árvores, a uma floresta inteira, numa região árida onde só havia morte. Um só foi necessário para redimir o estrago de muitos homens. Isso nos aponta o quê? Jesus, que faria o mesmo pela humanidade muitos anos depois. Eu já ia me esquecendo, mas enquanto os filhos de Noé ainda eram pequenos, eles passam por um lugar saqueado e lá eles encontram Hila, uma pequena menina que estava ferida. O seu ferimento não é grave o suficiente para matá-la, mas a deixa estéril. Eles a acolhem, ela cresce e se apaixona pelo Sem. Mas ela confessa para o Noé que ele devia procurar uma outra esposa para o seu filho Sem, assim como para os seus irmãos, Cã e Jafé, porque ela, sendo estéril, não poderia dar uma família para ele. Mas Noé diz: Você foi um presente.
Um presente precioso. Por favor, não se esqueça do quanto é preciosa. É curioso que Noé percebesse isso ali e logo depois perdesse isso completamente de vista. Eu digo isso porque Noé segue para o acampamento dos descendentes de Caim, que estavam lá se preparando para tomar a arca à força, com o intuito de arranjar esposas para Cã e Jafé. Mas lá ele, observando todo aquele caos, toda aquela loucura, aquele monte de pecado, ele tem uma visão de que ele e a sua família também eram pecadores e também mereciam morrer. Quando Noé se abre com a sua esposa, ele explica para ela que eles também não iam ser poupados, eles iam cumprir a missão e em algum momento todos eles iam morrer também, porque a Hila era estéril e os outros 2 filhos não iam ter mulher. A sua esposa o confronta diante da interpretação que ele está tendo do que o Criador está querendo falar com ele, mas ele responde: Você não tem compaixão? A hora da compaixão acabou. Agora começa o castigo. Noé estava errado aqui, né? Ainda ia ter muitos anos de compaixão pela frente. Aliás, a gente ainda vive nesses anos de compaixão. Mas sim, vai chegar um momento em que o tempo da compaixão vai acabar e vai chegar o tempo do juízo. É por isso que na visão dessa cena tá tudo acabando em fogo e não em água, porque não se referia necessariamente ao dilúvio, mas ao fim dos tempos. Que, diga-se de passagem, só não aconteceu ainda, porque segundo a Bíblia, Deus é muito paciente e amoroso e Ele está esperando e desejando que nós nos arrependamos e todos sejamos salvos. O Cã, então, revoltado do pai ter voltado sem uma esposa para ele, foge para a cidade dos descendentes de Caim, a Hila vai atrás dele e por fim o Noé manda o Sem atrás dos 2. No meio do caminho, a Hila encontra o Matusalém, que a abençoa, tocando seu ventre e a curando como que por um milagre, tornando ela fértil. 10 anos no abrigo do meu lar e eu nunca lhe dei a minha bênção. Posso? Depois disso, ali na floresta mesmo, ela encontra o Sem e eles dormem juntos, se é que você me entende. Tá aí, ó, mais uma vez a resposta de Deus, a resposta do milagre, é uma resposta de cura, de restauração, de trazer vida onde há a morte. Enquanto isso, o Cã até encontra uma garota legal e quando a chuva começa a cair, ele tenta fugir com ela em direção à arca, mas o pé da garota se prende a uma armadilha no meio da floresta e ela é pisoteada pelos descendentes de Caim que estão indo em direção à arca para tomá-la à força. O Noé salva o Cã, mas deixa a garota lá para morrer e o Cã fica injuriado com isso. Pai, ajuda ela! Ajuda! Ajuda ela! Ajuda ela! Ajuda! Quando a família de Noé finalmente entra na arca, ela se fecha, os anjos caídos voltam para o céu e todo o resto da humanidade é extinta pela água. E aí Noé revela para os seus filhos o que ele espera que vai acontecer com eles, contando para eles a história da criação e da queda. Noé compreendia que Deus havia se arrependido de criar a humanidade, que ele exterminaria todos os seres humanos e começaria uma nova terra a partir dos animais que eles haviam salvo. Mas mesmo eles ali, a família de Noé, acabariam morrendo porque não havia entre eles mulheres capazes ainda de dar à luz e continuar as suas descendências. Ar, água, terra, plantas, peixes, aves e animais. O paraíso voltou. Mas desta vez não haverá homem. O Criador já nos julgou. A humanidade deve terminar. O filme frisa algo que talvez muitos de nós não entendam, mas a verdade é que toda a humanidade merece morrer. Inclusive eu, você e outros aí que você julgue que são justos, todos eles são pecadores, todos nós somos pecadores, lascivos, assassinos, egoístas, todos. E é isso que eu mais gosto nesse filme, porque ele deixa isso bem claro. E isso é super importante de entender,
Mas essa não é toda a história. Existe alguma coisa boa ou má que você não faria por esses 3 meninos? Nós 2 seríamos capazes de matar para proteger nossos filhos. Sim. Não somos diferentes. Fomos fracos e egoístas ao pensar que seríamos poupados. Vamos trabalhar, cumprir a tarefa e depois morrer. Hila descobre que está grávida e conta para Noé, que a princípio desacredita porque sabia que a moça era estéril, mas ele não vê esse milagre como um sinal da bondade de Deus para com eles, e sim como mais um teste à sua fidelidade ao Criador. A Hila, no entanto, vê aquilo e o fato da chuva finalmente parar de cair como sinais de que Deus está sorrindo para os seus filhos. Noé então faz a drástica afirmação de que se o bebê fosse homem, ele ficaria vivo, mas se fosse mulher, ele mesmo a mataria. E quando Hila finalmente dá à luz, nasce não só uma, mas 2 mulheres. Mas Noé, no fim das contas, não tem a coragem de matá-las e fica lutando com a culpa de ter traído a confiança do Criador, sem perceber que na verdade Deus é que havia dado para ele, suas netinhas, o fôlego de vida. Olha, ainda bem que não cabe a nós fazer justiça, viu? Porque se dependesse da gente, a gente ia acabar dizimando toda a humanidade mesmo. A criança não está sendo castigada. Nós todos é que estamos. Todos nós. É doloroso, mas é justo. Justo? Como? Isso pode ser justo? Mas Deus sabe muito bem o que ele está fazendo e só havia um jeito de acabar com esse impasse. Afinal, se Deus é justo e era justo que toda a humanidade perecesse, como ele poderia continuar sendo justo se ele poupasse a humanidade? Ele faz isso entrando na nossa história como um ser humano, assim como aquela semente do Éden imaculado, mas ele morre porque a semente tem que morrer para que nasça a vida. Jesus é a humanidade perfeita que paga pelos pecados da humanidade imperfeita. Ele assume sobre si o nosso castigo para que nós fôssemos poupados, porque ele nos ama. Assim, todo aquele que aceita o seu sacrifício tem as suas dívidas quitadas e é considerado justo diante de Deus. Mas quem não aceita o seu sacrifício continua tendo as suas dívidas e elas vão ser cobradas um dia. E aí devo dizer que, como nos dias de Noé, as pessoas vão continuar vivendo as suas vidas como se isso nunca fosse acontecer, se dando em casamento, comendo, bebendo, sem perceber que de repente o fim vai chegar. Uma arca para abrigar os inocentes quando o Criador enviar o dilúvio que vai lavar a maldade deste mundo. O Criador não se importa com o que acontece neste mundo. Não se ouve falar dele desde que marcou Caim. Em resumo, a má notícia é que todo ser humano merece morrer. Mas a boa notícia é que Jesus morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos viver. Graça, como a flor que renasce lá no começo do filme, mesmo após o Cã tendo a arrancado. Deus é um bom pai. A Bíblia diz que partiu o coração de Deus o fato dele ter se arrependido de criar a humanidade. Ele nos ama, ele nunca quis que a gente fosse destruído, mas a nossa rebelião era implacável. A gente procurou a morte, a gente se distanciou de Deus, que é a fonte de toda a vida, e tudo que ele queria era que a gente se arrependesse. Após o fim do dilúvio, Noé ainda se sente culpado e fica isolado, separado da sua família, e então Hila lhe dá a boa notícia do Evangelho, de que Deus decidiu poupá-los, Deus os amou, mesmo que eles não merecessem isso. E é isso que o redime. E o Senhor escolheu compaixão. O Senhor escolheu o amor. Ele nos deu uma segunda chance. Mas e você? Já vou avisando que não adianta se escudar achando que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa justa, que você não merece a morte, o inferno. Você merece sim. Talvez seja por isso que esse filme é tão chocante e tantas pessoas não gostaram dele. Mas essa é a verdade nua e crua. Você merece sim. Todos nós merecemos morrer. Mas não se desespere, porque Jesus é a sua arca. Se você escolher se abrigar nele, você vai ser poupado, porque ele te ama. Mas não dá mais para viver ou sobreviver fora do seu amor. Se arrependa e volte para Deus logo, porque muito em breve o tempo da compaixão vai acabar e ninguém vai poder dizer que não sabia, que não ouviu falar, que não foi avisado. Entre na arca enquanto é tempo.
O Criador fez Adão à sua imagem, pôs o mundo aos seus cuidados. Este legado pertence a nós. Esse filme é daqueles que você termina e fica curioso para saber a história verdadeira do jeito que está na Bíblia, né? Então eu incentivo mesmo você a ler, porque realmente tem várias coisas diferentes, tá bom? A história de Noé está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, e também é citada no Novo Testamento por Jesus, em Mateus 24, pelo escritor de Hebreus, em Hebreus 11, e pelo apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2. No mais, não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.